Muito bem, galera, vamos a mais uma videoaula do site cesarfelipe.com.br. Na nossa videoaula anterior, eu falei sobre design do Active Directory. Eu falei sobre a criação de grupos, eu falei sobre a criação de usuários e eu também falei já no final da videoaula a respeito dos modos de logon, onde eu abordei o modo de logon usando FQDN e o modo de logon usando NetBIOS, aonde eu peguei e provei que é possível você ter dois usuários diferentes a depender da forma como você decide logar, ou seja, usando FQDN ou usando NetBIOS. Nessa videoaula eu vou falar para vocês a respeito das diretivas de segurança de grupo, também conhecidas como GPO, né? Group Policy Objects. Vale lembrar o seguinte, o que é uma diretiva de política de grupo? Diretiva de política de grupo são diretivas de segurança que você de forma centralizada aplica ao seu domínio para que computadores e usuários respeitem aquelas políticas de segurança que são definidas. Agora, vale lembrar que um computador ele só vai respeitar essas políticas de segurança quando ele está ingressado no domínio. Porque, como eu falei algumas videoaulas atrás, o fato de você ter um controlador de domínio e um domínio configurado na mesma rede que os seus computadores que estão rodando no Windows 7, por exemplo, não significa que eles irão respeitar as diretivas de segurança que estejam sendo definidas no domínio. Para que eles respeitem, é necessário que eles ingressem no domínio. Afinal de contas, cada computador tem a sua própria política de segurança local, bem como o seu próprio banco de usuários local. A partir do momento em que ele ingressa no domínio, ele abre mão do logon da autenticação local e passa a autenticar preferencialmente no seu domínio e a seguir as configurações de segurança definidas nesse domínio. Pois bem, então, para você definir diretivas de segurança de grupo, você tem que acessar o seu controlador de domínio, clicar em ferramentas e clicar na opção gerenciamento de política de grupo. Tá aqui, abri o console, eu expando domínios, clico em Gazol e aqui eu vejo a minha unidade organizacional, que foi aquela que eu criei, né, o Gazol. Vou expandir Gazol, vou expandir bombas, financeiro e gerência. Observem que as OUs que eu criei lá no console de usuários e computadores do Active Directory estão disponíveis aqui também no console de gerenciamento de política de grupo. Por quê? Falei para vocês também algumas videoaulas atrás que a finalidade de uma unidade organizacional, fora servir para que você organize a sua empresa e seus objetos de domínio de acordo com o organograma da sua empresa, ele serve também para que você aplique as diretivas de segurança em cima das suas unidades organizacionais. Assim, então, se eu tenho uma diretiva de segurança que vai ser aplicável, aliás, a todos os funcionários da empresa Gazol, eu adiciono essa diretiva aqui em cima de Gazol. Já se eu tenho uma diretiva de segurança que serve apenas para o pessoal de bombas, então eu aplicaria essa diretiva de segurança apenas em cima de bombas. Desse jeito, se eu aplico a diretiva de segurança apenas em cima de bombas, apenas os usuários e computadores que estejam dentro dessa unidade organizacional estarão submetidos às diretivas de segurança que eu defini. Tá? Então, vamos lá. Vamos criar algumas GPOs aqui simples só para a gente ver os efeitos. Tá? Primeiro,
Eu vou vir aqui no meu Windows 7, veja que eu estou aqui na tela de logon, ele pede para que eu pressione Ctrl Alt Delete para efetuar logon. Está aqui. Eu vou logar como José mesmo, vale lembrar que José é um funcionário que está dentro de Bombas, tá? Então eu vou digitar a senha do José. Vou efetuar logon, está aqui. Então vou fazer alguns testes básicos aqui, tá? Olha aqui a barra de tarefas, por exemplo. Vou clicar com o botão em cima dela, vou desbloquear a barra de tarefas e veja que livremente eu arrasto essa barra de tarefas para onde eu bem entendo. Tá ok? E isso às vezes incomoda, né? Então vamos bloquear essa barra de tarefa para que o usuário não possa movimentar. Então eu venho aqui em objeto de política de grupo, clico com o botão direito, venho aqui em novo. Como ela é uma GPO que vai bloquear, eu vou botar o nome de bloquear nela. Vale lembrar o seguinte, tá, gente? O nome que você dá para a GPO pouco importa. Tá certo? Acontece que eu gosto de fazer assim. Se é uma GPO que bloqueia, eu coloco no começo dela bloquear. Se é uma GPO que permite alguma coisa, eu coloco no começo do seu nome o permitir. Se é uma GPO que cria alguma coisa, tal como um mapeamento de rede ou um atalho, eu boto no começo dela criar e assim respectivamente. Tá? Então, bloquear barra de tarefas. Pronto. Vou dar OK. Agora que eu já criei a GPO, veja que ela está aqui. Eu vou clicar com o botão direito nela, vou em editar. Nessa janela que abre, observe que você tem duas opções iniciais. Você tem configuração de computador e configuração de usuário. Qual é a diferença? Horas. As GPOs que estão aqui disponíveis em configuração do computador são GPOs que são aplicáveis às máquinas que pertencem ao domínio, independente do usuário que esteja logando nelas. Já as GPOs que estejam constantes dentro de configuração do usuário são diretivas de segurança que são aplicáveis aos usuários, independente do computador no qual eles estejam logando. Bom, pois bem, aqui em configuração do usuário, eu vou clicar em políticas, vou expandir modelos administrativos e vou clicar aqui em menu iniciar e barra de tarefas. Cliquei, veja que aqui ele já mostra um monte de diretivas de grupo. Eu vou clicar aqui nesse, ó, bloquear a barra de tarefas. Então, vou dar 2 cliques e vou habilitar. Horas, aí você fala, mas qual é a opção, qual a diferença em não configurado, habilitado ou desabilitado? A resposta é, depende. Como a GPO que eu estou utilizando é uma GPO que se chama bloquear, está escrito aqui, ó, bloquear a barra de tarefas. Se eu habilito, eu estou habilitando o bloqueio. Tá certo? Então você sempre olhe o nome que está em cima para você saber se você deve habilitar ou desabilitar. Pronto, habilitei. Vou dar OK e vou fechar. Pronto. Então, veja, eu já criei, eu acabei de editar, mas só isso não é o suficiente. Agora, eu devo vincular a GPO à minha unidade organizacional. A pergunta é, a qual unidade organizacional eu devo vincular a minha GPO? A resposta é, depende. Se essa diretiva de grupo que impede que a pessoa mexa na barra de tarefas vai ser aplicada apenas ao pessoal de bombas, então eu vinculo ela apenas a bombas. Se é apenas ao pessoal de financeiro, eu vinculo ela apenas ao financeiro. Se ela vai servir para todos, então eu aplico aqui em cima em Gasol. Tá? Então eu vou pegar essa diretiva de grupo e vou aplicar aqui em bombas. Botão direito, vincular
com o GPO existente e marco o bloquear barra de tarefas. Dou OK e pronto, eu vejo que ela já está vinculada a bombas. A partir deste momento, os usuários de bomba estão impedidos de movimentar a barra de tarefas. Então, vamos fazer um outro teste aqui, para que vocês entendam uma coisa. Olha só, José, ele já está logado no sistema operacional. As GPOs, em sua grande maioria, elas apenas são aplicáveis, elas são carregadas para o sistema operacional ou quando o sistema operacional está carregando ou quando o usuário está logando. Veja que José já logou, então José consegue mexer aqui à vontade. José é um funcionário que tem conta dentro da AU de bombas, logo ele deveria, né, estar já sofrendo os efeitos dessa GPO. Mas eu vou fazer o seguinte, como eu já disse, a GPO é aplicada quando o cara loga, então eu vou abrir o prompt de comando digitando cmd e aqui eu vou digitar o comando gp update /force. Esse comando ele pode ser utilizado para que você force a atualização das GPOs no sistema operacional. Quando você digita esse comando, o seu sistema operacional vai lá no controlador de domínio ver se existe alguma GPO nova para que ela seja aplicada ao computador. Tá aí, ele está atualizando a diretiva e em algumas situações ele pede para você efetuar logoff do usuário. Já vale lembrar a vocês o seguinte, tá? Preparar vocês o seguinte, às vezes a GPO ela não funciona de imediato, às vezes você reinicia o computador, aí sim ela vai pegar e vai funcionar, tá? Então, tá aqui, tá vendo que ainda não está funcionando, então vamos efetuar o logoff aqui e vamos entrar com Maria, porque Maria ainda não efetuou o logoff aqui, ela vai efetuar agora, né? Maria também é de bomba, salvo engano. Então, outro usuário. É o Bombas 2. Senha. Tá aqui só para mostrar para vocês. Vamos aqui no Active Directory. Gasol, bombas, usuários. Tá aqui, veja que Maria é de bomba, então ela deve sofrer os efeitos desta GPO assim que ela efetuar logon. Vamos dar mais um tempo. Vai ser... Opa! Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Pronto, está preparando a área de trabalho, porque é a primeira vez que ela efetua logon. Então vamos lá. Botão direito na barra de tarefas e observe que a opção de desbloquear já está até esmaecida, ou seja, está até desabilitada. Ela não consegue nem mexer aqui. Logo, ela não consegue movimentar a barra de tarefas. Tá ok? Então, para a gente não perder muito tempo, vamos criar já outras GPOs aqui. Vocês viram, tá? Só chamando a atenção de vocês para o seguinte. Eu vou aqui efetuar logoff. E veja que ele pede para pressionar Ctrl Alt Delete. Eu pressiono Ctrl Alt Delete e ele mostra o nome do último usuário logado. Em algumas empresas, isso daí é uma falha de segurança, porque você, para logar, você tem que saber o nome do usuário e a senha.
Numa situação como essa, o nome do usuário você já tem. Quer dizer, você já tem metade da informação. Tá? Então, algumas políticas de segurança de empresa pedem que isso daqui não seja mostrado. Então, vamos ver como é que muda isso daqui. Vamos voltar aqui na GPO. Vamos clicar aqui com o botão direito em objeto de política de grupo, novo. Então, vamos colocar aqui, retirar, Ctrl, Alt, Delete. Vamos dar OK. Como eu já disse, não basta criar a GPO, vamos clicar com o botão direito em cima dela. Vamos clicar em editar. Vamos clicar agora em configuração do computador. Políticas. Configurações do Windows. Configurações de segurança. Políticas locais. Aqui em políticas locais, eu clico em opções de segurança. Vou descer aqui um pouco. Aí eu vejo aqui, ó, logon interativo, não exigir Ctrl Alt Delete. Vou dar 2 cliques. Definir esta política de segurança, habilitado. OK. Fecha. E agora que eu já criei, agora que eu já editei, eu vou vincular. Aí, horas, vamos pensar. Essa política de segurança, primeiro lembrem-se que ela é aplicável ao computador. Eu quero que ela seja aplicável a todos os computadores de Gazol. Então, em vez de vincular ela 3 vezes, uma em bomba, uma em financeiro e uma em gerência, eu vou vincular logo a Gazol. Botão direito em Gazol, vincular com o GPO existente, e eu marco aqui retirar Ctrl Alt Delete. Dou OK. Vou aproveitar a deixa também e já vou criar logo outra GPO para estar reiniciando o computador, tá? Botão direito, novo, retirar, último, usuário logado. OK. Botão direito, edita. Expande política, expande configurações do Windows, tá? Isso daí é uma configuração de computador também, tá? E você fala, mas como é que eu vou saber? Realmente, para que você saiba encontrar as GPOs aqui dentro, só com bastante prática, tá? Então, aconselho que você venha dar um passeio por todas essas GPOs para que você saiba onde elas estão. Políticas locais, opções de segurança. E agora, eu venho aqui em logo interativo e veja que aqui tem não exibir último nome do usuário. Aí você fala, poxa, mas por que você não criou uma GPO só e já colocou todas essas regras? Não é o correto, tá? O certo é você criar uma GPO, uma regra, uma GPO e uma regra. Se você cria uma GPO ou cria 5 GPOs, e dentro de cada uma você coloca 10, 8 regras diferentes, depois você não sabe qual regra você botou dentro de cada uma, tá? Por isso que não é correto. É uma regra, uma GPO. Vou dar 2 cliques aqui, definir e vou habilitar. Aí você fala, pô, mas não é para desabilitar de mostrar? Não. Veja que ele diz que o nome da GPO é não exibir, então se eu quero que não exiba, então eu habilito a GPO, tá? OK. Fecho. E agora eu vinculo. Botão direito aqui. E outra coisa, eu quero ele aplicável em todos os computadores de Gazol também, então eu aplico aqui em Gazol. Botão direito. Vincular com GPO existente. Retirar último usuário logado. OK. Agora eu venho aqui no meu Windows 7. Eu vou reiniciar o computador. Vamos esperar um pouco, porque como eu já disse, as GPOs elas são aplicáveis quando o sistema operacional sobe. Então eu vou dar uma pausa aqui, quando o sistema operacional subir, eu retorno à gravação. Muito bem,
foi o seguinte: o computador ele reiniciou e a GPO não havia sido aplicada, tá? Essa parte vocês não viram porque a gravação estava pausada. O que foi que eu fiz? Eu acessei o sistema operacional de novo e digitei o comando gpupdate/force. Reiniciei o computador e tá aí. Ele já reiniciou agora do modo certo. Foi o que eu expliquei para vocês. Às vezes a GPO você aplica, você configura tudo direito e faz o vínculo correto. O sistema operacional não aplica de imediato. Então, para que você dê uma forçada nisso, você acessa o sistema operacional, digita gpupdate/force e reinicia. Está aqui, ele já pegou. Veja que agora ele não mostra mais o nome do usuário e não mostra mais a tela do Ctrl Alt Delete, tá? Vale lembrar a vocês que existem várias GPOs que podem ser utilizadas e como a finalidade dessa aula é apenas dar uma introdução a vocês à questão da GPO, como é que você cria, como é que você edita e como é que você vincula, nós vamos parando por aqui. Agora, nas próximas aulas, nós vamos ver a criação de mais GPOs. Tá? Nós vamos ver a criação de GPOs para criar mapeamento de rede, para criar atalho, coisas desse tipo. Tá? Só para finalizar, veja, quando você clica em cima de uma GPO criada, ele pega e mostra aqui aonde está sendo vinculada. Veja que esse aqui está sendo apenas vinculado a bombas. Esse outro aqui está sendo vinculado a gasol. É lógico que isso você pode ter a visualização por aqui também. Um outro fator importante é aqui embaixo o filtro de GPO. Veja que por padrão todos eles vêm para que sejam aplicados aos usuários autenticados. Se for necessário, você pode remover e adicionar um grupo específico de pessoas. Dessa forma, a GPO, mesmo que ela esteja atingindo determinados usuários, ela apenas vai ser utilizada de fato aos usuários que estiverem aqui neste filtro. Então você pode aplicar a um usuário específico ou a um grupo de usuários. Isso aqui, como eu já disse, se chama filtro de GPO. Nós vamos parando essa videoaula por aqui e na próxima videoaula nós vamos ver a instalação e configuração de DFS, que é Sistema de Arquivos Distribuídos, e em seguida a configuração de permissões de segurança nas pastas desse file server. Muito obrigado.